Ano novo, vida nova, governo novo, um tanto de alívio pelo fim do governo Bolsonaro. Foi uma festa bonita a posse do novo presidente. A gente teve discursos bem importantes nessa primeira semana, ministros assumindo compromissos muito necessários com a população, e teve ministro também que tá tendo que se explicar porque tem coleguinha miliciano. Eu tenho visto algumas discussões sobre como a imprensa vai cobrir o novo governo, qual destaque as questões que envolvem o ex-presidente Bolsonaro devem ter, porque sim, a gente vai ter que falar sobre Jair Bolsonaro, porque ele tem muitas contas para acertar com o país, com a população, com a justiça. Tudo isso é necessário e a gente vai falar sobre isso ao longo dos próximos meses. Mas para mim a reflexão mais importante nesse momento é como é que fica o nosso papel de cidadão a partir dessa mudança de governo. Eu estou falando aqui como cidadã e não como jornalista. O tempo do jornalismo é, em geral, menor do que o tempo da sociedade. O jornalismo tem que se manter vigilante, gente. Eu não concordo com esse discurso de que é preciso boa vontade para cobrir um novo governo. O que é preciso? É preciso de sempre. Bom senso, distanciamento, lucidez, correção. Mas você, como cidadãos, como é que a gente está preparado para acompanhar o governo que acaba de assumir? Eu estou falando isso porque a gente ainda está na primeira semana de janeiro e eu percebi um comportamento impregnado de vícios nos comentários nas redes sociais, nas páginas, principalmente que tem conteúdo político. Eu vou pegar um exemplo, esse que eu mencionei aqui, sobre a ministra e o miliciano. Não é novidade no Rio de Janeiro que a família do prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, tem relações com o grupo do miliciano Juracy Prudêncio, o tal do Jura. Mesmo assim, a Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, foi a deputada mais votada no estado, virou ministra do turismo do governo Lula. O Jura foi condenado e preso por chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Depois da primeira reportagem na Folha de São Paulo, tem uma outra feita pelo Metrópolis que mostra que a ministra contratou nas eleições de 2022 uma empresa que estaria envolvida no suposto Caixa 2, que pertence ao próprio marido. Qual a sua reação a ler essas notícias? A minha imediatamente foi pensar: não deveria ser praxe que o currículo de ministros e funcionários aí do alto escalão sejam minuciosamente avaliados? Depois de 4 anos de governo Bolsonaro, em que as relações da família Bolsonaro com a milícia foram sim, duramente criticadas pela imprensa, pela oposição, como é que o novo governo nomeia uma pessoa com essas credenciais? Você tem amigo miliciano? Tem conhecido miliciano? Amigo de conhecido de miliciano? Gente, eu não tenho. Você não acha natural que a gente, como cidadão, como quem se horrorizou nos últimos 4 anos, continue muito vigilante nesse novo governo? O que você acha? Agora, para minha surpresa, quer dizer, não sei se eu fiquei tão surpresa, eu dei de cara com comentários como esses aqui. Esse comentário aqui, por exemplo, foi feito no Instagram, na página de jornal. É o ódio e a manipulação que vem de engajamento de post de ela tá chamando de ex-jornal no Instagram. Vamos parar de seguir. A melhor e mais potente arma é intelectual e está nas nossas mãos. Hashtag o amor já venceu. Vocês percebem que é um comentário muito parecido com um comentário que podia ser de um bolsonarista se a notícia fosse sobre o governo Bolsonaro, sobre algum ministro do governo Bolsonaro. O tipo de comentário é o mesmo. Vamos deixar de seguir o jornal, vamos cancelar a assinatura do jornal. A gente via muito, né, os bolsonaristas falando sobre isso. Vamos para mais um? Tô deixando de seguir a Folha e escutar o podcast, porque está claro o enviesamento da pauta. É a mesma coisa, deixando de seguir, não vou mais escutar o podcast, a notícia é enviesada. A notícia é enviesada ou é uma notícia que você não gostaria de ler? É uma notícia que te desagrada? É uma notícia que desabona o governo que você apoia, o governo
no qual você depositou o seu voto. Você percebe que é o mesmo tipo de comentário que poderia vir de um bolsonarista? Esse daqui faz-me rir. O que vocês disseram da relação do último governo com as milícias? E a relação da família miliciana do Planalto, no caso Marielle? Para de querer jogar areia. Temos um governo, temos um presidente, vão se lascar. Bom, a imprensa falou dezenas, centenas de vezes sobre as relações da família Bolsonaro com a milícia, com milicianos, de ter inclusive condecorado milicianos, isso na época que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, as relações com o Adriano da Nóbrega, que foi morto. Então, assim, sim, a imprensa falou muito sobre isso. Eu chamei o Jair Bolsonaro e os filhos de milicianos N vezes. Já perdi até as contas de quantas vezes isso aconteceu. Então, isso daqui é uma bobagem, é uma loucura. De novo, é exatamente o tipo de comentário que um bolsonarista faria se a notícia fosse contra o governo do Bolsonaro sobre algum ministro da equipe Bolsonaro. Essa daqui é no mesmo tom, mas é só para ilustrar, para vocês verem como tem. Do miliciano que ficou 4 anos no Palácio do Planalto, a Folha não fala. Fala, amiga. Falou muito. Falou durante esses 4 anos. Foi, inclusive, ameaçada de ter falado, de ter escrito tudo que fez. E isso, estou falando das reportagens, dos jornais, dos colunistas, do qual eu faço, inclusive, parte do quadro. É assustador. Todos esses comentários são assustadores e mostram como a nossa democracia está doente. Democracia não é apoiar governos e políticos a qualquer custo. Não existe nenhuma incompatibilidade em apoiar um governo e ser, ao mesmo tempo, crítico a esse governo. Nos últimos 4 anos, a gente viu o que aconteceu com os apoiadores do governo Bolsonaro. Descolamento total da realidade, negação, mania de perseguição, mania de achar que a imprensa fabrica notícias ou que deixa de noticiar fatos importantes. Você pode pensar, Marilis, mas isso é uma coisa de rede social. Não é. As redes sociais hoje, gente, são um espelho de parte da sociedade. Se você conversar com as pessoas num bar, numa reunião familiar, eles vão repetir o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de argumento. Esses comentários estão impregnados de vícios que não são novos. Mas havia, sim, uma ilusão de que o bolsonarismo tinha um viés mais fanático, mais autoritário, sem comprometimento com o país ou com a democracia. Mas já nessa primeira semana de 2023, fica evidente que uma parte dos apoiadores do novo governo está disposta a se comportar da mesma forma. Deve ser a síndrome do admirável gado novo. Se você não conhece a música do Zé Ramalho, eu recomendo. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Bruno botou a música em cima, né? Porque ninguém vai aguentar, porque eu sou desafinada. Eu sei escrever, mas não sei cantar, não. Gente, eu acho muito engraçado quando eu vejo, por exemplo, algum comediante fazer piada de que já tá culpando prontinho ali para passar nos erros do novo governo, de que não vai criticar o Lula ou os novos ministros. Sério, é engraçado. É engraçado porque funciona como uma piada, porque o humor é uma forma de revelar a insanidade que é abraçar qualquer que seja o governo com adoração, sem distanciamento e sem crítica. Me parece óbvio que foi, para o país todo se livrar de um sujeito autoritário, incompetente, negligente, insensível, como Jair Bolsonaro. Eu tenho uma lista enorme de adjetivos nada gentis sobre o ex-presidente. Muitos de vocês vão se lembrar. Tô arrumando o cabelo e não tô prestando atenção. Muitos de vocês vão se lembrar as coisas que eu já falei sobre Bolsonaro. Muitas vezes eu também disse que qualquer coisa seria melhor do que ele. Mas a gente já passou dessa fase, gente. O momento agora é recuperar o nosso lugar como cidadão. O nosso lugar que foi negado na gestão passada. O Bolsonaro fazia questão de dizer
que o seu governo era apenas para quem o apoiava. A gente sabe disso. Um dos compromissos do Lula foi de pacificação do país. Outro compromisso foi governar para todos. Isso significa, inclusive, governar para quem o critica. Ter votado em Lula não coloca ninguém no lugar de mero espectador. Ter votado em Lula dá aos seus eleitores ainda mais poder de cobrança. Tem uma fala recente do presidente, ainda antes dele ter assumido, que eu acho que traduz melhor tudo que eu estou tentando aqui dizer. Roda o VT aí, Bruno. Porque eu sei que vocês vão continuar nos ajudando, cobrando. E isso é importante. Não deixem de cobrar. Porque se vocês não cobram, a gente pensa que está acertando. E muitas vezes a gente está errando e continua errando porque as pessoas não reclamam. Quero dizer alto e bom som. Nós não precisamos de puxa-saco. Nós não precisamos de puxa-saco. Um governo não precisa de tapinha nas costas. Um governo tem que ser cobrado todo santo dia para que a gente consiga aprimorar a nossa capacidade de trabalho. É isso que eu espero de vocês. Cobrem, cobrem e cobrem para que a gente faça e faça. Obrigado. Nós, cidadãos, devemos guardar essa fala. Eu acho que a gente tem que ouvir essa fala do presidente todos os dias de manhã, para a gente não esquecer o nosso papel. Por isso, nessa primeira semana do ano, eu acho que a reflexão mais importante é essa. Que tipo de cidadão eu quero ser? Que tipo de cidadão você quer ser? Um cidadão consciente dos seus direitos, consciente que a nossa atuação é o que define a sociedade em que a gente vai viver? Exercer a cidadania, gente, não é só votar, escolher quem a gente gosta, com quem a gente se identifica ou quem a gente desgosta menos. Que tipo de cidadão eu quero ser? Um bolsonarista com sinal trocado, que dá carta branca para o seu representante fazer o que quiser, que vive num mundo paralelo, um mundo em que não há divergências políticas, em que cobrar um político é um sinal negativo? Muitos de nós passamos os últimos 4 anos chamando os bolsonaristas de gado. A gente fez isso. Que tipo de cidadão você quer ser? Cidadão ou gado? E antes que vocês me xinguem, feliz 2023, que seja leve e que a gente esteja sempre atento, sempre. Um beijo.